A humanidade sofre de um delírio crônico de grandeza. Quando olhamos para as conquistas da nossa espécie, o nosso instinto natural é apontar os holofotes para cima. Nós construímos foguetes de milhares de toneladas, domamos o fogo químico para escapar da gravidade e enviamos homens para caminhar sobre a superfície poeirenta da Lua. Nós lançamos sondas como a Voyager, que viajou por décadas no vazio absoluto e hoje navega além do nosso sistema solar, enviando dados do espaço interestelar. Nós construímos telescópios com espelhos dourados, como o James Webb, capazes de olhar para o passado cósmico e capturar a luz de galáxias que nasceram poucos instantes após o Big Bang. Nós mapeamos buracos negros, catalogamos exoplanetas e nos autoproclamamos os senhores indiscutíveis do nosso próprio sistema solar. Contudo, essa narrativa triunfalista esconde um segredo profundo, sujo e geologicamente humilhante. Enquanto os nossos olhos, as nossas lentes e a nossa arrogância estão voltados para a vastidão infinita do cosmos em cima das nossas cabeças, nós ignoramos o fato aterrorizante de que somos ignorantes absolutos sobre o que está logo debaixo das solas das nossas botas. Nós nos achamos os mestres do universo, mas a verdade inconveniente é que nós somos como parasitas microscópicos vivendo na casca de uma maçã, totalmente alheios e trancados do lado de fora do maquinário apocalíptico que gira no núcleo do nosso próprio planeta. Para compreendermos a escala da nossa impotência geológica, nós precisamos abandonar os mapas mundiplanos e as maquetes escolares que nos passam uma falsa sensação de intimidade com a Terra. Nós sofremos do que os geólogos poderiam ironicamente chamar de síndrome da casca de maçã. Imagine que você pegue uma maçã na sua cozinha e a segure contra a luz. A Terra tem um raio aproximado de 6.371 quilômetros. A fina película brilhante e avermelhada que envolve a maçã representa a crosta terrestre, a camada sólida e rochosa sobre a qual construímos todos os nossos impérios, todas as nossas cidades de concreto, onde perfuramos os nossos poços de petróleo e onde enterramos os nossos mortos. Essa crosta varia de espessura, sendo mais fina no fundo dos oceanos e mais grossa sob as cordilheiras de montanhas, mas em média ela tem apenas cerca de 35 quilômetros de profundidade. Se a Terra fosse realmente do tamanho daquela maçã na sua mão, a crosta inteira seria mais fina do que a espessura da casca. E a parte mais assustadora dessa analogia é que nós nunca, em toda a história da engenharia civil, militar ou científica, conseguimos atravessar sequer essa casca primária. Nós nunca tocamos no interior da maçã. Nós vivemos num planeta alienígena e incandescente, separados da aniquilação total por uma fina parede de pedra fria que nós arranhamos superficialmente como formigas cegas. A prova suprema dessa humilhação tecnológica não ocorreu por falta de tentativa. Durante o auge da Guerra Fria, enquanto os Estados Unidos e a União Soviética travavam a famosa corrida espacial para ver quem chegava primeiro à Lua, uma outra corrida, muito mais secreta, silenciosa e sombria, estava acontecendo na direção oposta. Era a corrida para o centro da Terra. Os americanos tentaram primeiro com o projeto Moholly, perfurando o fundo do Oceano Pacífico, mas o projeto fracassou e o financiamento foi cortado. Os soviéticos, no entanto, com a sua tradicional obstinação brutal, decidiram encarar o desafio geológico de frente. Na Península de Kola, uma região inóspita, gelada e desolada no extremo norte da Rússia, perto da fronteira com a Noruega, eles montaram uma colossal estrutura de perfuração de aço e começaram a cavar. O objetivo científico oficial era simples: furar o máximo que pudessem em direção ao centro do planeta para tentar entender a verdadeira natureza da nossa crosta profunda. O que se seguiu foi uma guerra de atrito de 20 anos de duração entre a teimosia humana e as defesas impenetráveis da natureza. No início, as perfuratrizes rasgavam a rocha com relativa facilidade, mas à medida que o poço superprofundo de Kola descia para 3, 5 e depois 7 quilômetros de profundidade, a Terra começou a reagir de forma violenta e inesperada. Os geólogos soviéticos acreditavam ter modelos matemáticos perfeitos
que previam o comportamento da rocha e o aumento da temperatura, mas o planeta cuspiu nos cálculos humanos. Em profundidades onde a teoria dizia que deveriam encontrar rochas de granito se transformando em basalto escuro, eles encontraram granito fraturado e saturado com água fervente. Era impossível a água líquida existir sob aquela pressão monstruosa e naquela profundidade. E, no entanto, lá estava ela, circulando pelas fendas da escuridão e confundindo completamente toda a ciência da época. Mas a verdadeira muralha de fogo que parou os russos não foi a água, foi a febre infernal do planeta. A cada metro que a broca de perfuração avançava em direção ao abismo, a pressão litostática, o peso esmagador de milhões de toneladas de rocha empurrando de cima para baixo, aumentava exponencialmente. E junto com a pressão veio o calor. O calor provou ser o firewall definitivo da Terra. Os modelos teóricos dos cientistas soviéticos previam que a temperatura a 10.000 metros de profundidade estaria em torno de 100 graus Celsius, um ambiente hostil, porém gerenciável para ligas de aço especial e brocas de diamante. A realidade, contudo, foi um pesadelo termodinâmico. Quando o buraco finalmente atingiu a marca histórica de 12 quilômetros e 262 metros, o termômetro nas profundezas não registrou os teóricos 100 graus. Ele gritou estonteantes 180 graus Celsius. A essa temperatura, e sob pressões equivalentes a milhares de atmosferas, as rochas pararam de se comportar como material sólido. A pedra não rachava mais. Ela começou a fluir lentamente. A rocha tornou-se plástica, pastosa, derretendo-se ao redor da broca. Cada vez que os soviéticos tentavam retirar a coluna de perfuração para trocar a ponta, o poço simplesmente começava a se fechar sozinho. A terra cicatrizava a ferida, engolindo os equipamentos e fundindo o aço com a pedra. A broca girava freneticamente, mas já não estava furando rocha sólida. Estava lutando contra um plástico fervente e indomável. Em 1992, enfrentando o colapso econômico da União Soviética e a pura impossibilidade física de prosseguir, o projeto foi abandonado. As máquinas foram desligadas e a torre de aço enferrujou sob a neve de cola. Uma pesada tampa de metal aparafusada sobre o chão hoje cobre o buraco geológico mais profundo já cavado pelo ser humano. 12 quilômetros e 262 metros. Parece uma conquista assombrosa para a engenharia, um mergulho corajoso na escuridão. Mas quando colocamos esse número ao lado do raio do nosso planeta, a sensação de triunfo desmorona numa percepção de insignificância existencial. Os 20 anos de esforço, bilhões de rublos e a mais avançada tecnologia de perfuração conseguiram avançar apenas 0,18% do caminho até o núcleo. 0,18%. Nós não perfuramos nem 1/5 de 1% do raio da Terra. Se a crosta é a casca da maçã, o poço de cola foi apenas um arranhão microscópico na cera que dá brilho à casca. O fracasso retumbante na península de Kola nos forçou a engolir uma verdade geológica que soa como uma sentença de exílio perpétuo. Nós somos fisiologicamente e tecnologicamente incapazes de descer as nossas próprias catacumbas. Nós vivemos num teto de pedra fria sustentado por colunas de fogo ardente, e a nossa engenharia é inútil diante do peso e do calor que se escondem poucos quilômetros abaixo dos nossos pés. O sonho de ver com os próprios olhos o que existe na calota interna do nosso mundo morreu ali, esmagado pela pressão insuportável. E, no entanto, se a nossa capacidade mecânica falhou, a nossa curiosidade não se curvou. Se não podíamos enviar máquinas para o fundo, teríamos que enviar outra coisa. Teríamos que usar os terremotos e o som como sondas cegas para tentar desenhar o mapa do inferno que pulsa abaixo da crosta. O que descobrimos ao mapear essa zona proibida não foi apenas rocha dura, foi uma transição aterrorizante, onde a pedra e o calor se encontram para formar uma muralha impermeável e onde os mapas da nossa civilização terminam abruptamente no abismo. Para entender a magnitude do nosso fracasso na Península de Kola,
E por que a engenharia humana simplesmente entra em colapso quando tenta invadir as profundezas do nosso próprio planeta? Nós precisamos desconstruir a física do que realmente acontece quando você tenta perfurar a pele da Terra. A nossa intuição diária sobre como a matéria se comporta é moldada pelas condições incrivelmente amenas e acolhedoras da superfície. Quando nós seguramos uma pedra, um pedaço de granito ou de basalto, a nossa mente a classifica como o símbolo definitivo de rigidez, dureza e permanência. Se você bater nela com uma marreta de aço, ela pode lascar, estilhaçar ou quebrar, mas ela obedece às regras dos sólidos fraturáveis. O grande choque de realidade, a barreira invisível que obliterou as esperanças dos cientistas soviéticos e americanos, é que a própria definição de sólido é uma ilusão temporária e condicional. Quando você desce através da crosta terrestre, você está mergulhando num ambiente onde as regras da física dos materiais são brutalmente reescritas pela combinação de dois demônios implacáveis: a pressão litostática esmagadora e o gradiente geotérmico infernal. Vamos começar com o peso. Quando você está nadando no fundo de uma piscina, você sente uma leve pressão nos seus ouvidos, porque a água acima de você tem massa, e a gravidade está puxando essa água para baixo, esmagando o seu corpo. Se você descer até o fundo da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do Oceano Escuro, a mais de 10 quilômetros da superfície, a pressão da água é tão estupidamente alta que esmagaria um submarino nuclear comum como se fosse uma lata de refrigerante vazia. Agora, substitua essa água por rocha maciça. A rocha é cerca de 3 vezes mais densa do que a água. Conforme a broca de perfuração desce, quilômetro após quilômetro, o buraco que está sendo cavado precisa suportar o peso formidável de toda a coluna de pedra que existe acima dele. A 15, 20 ou 30 quilômetros de profundidade, a pressão litostática atinge níveis que a mente humana tem dificuldade em processar. Tente imaginar o peso inteiro da Cordilheira dos Andes ou do Monte Everest sendo equilibrado e empurrado para baixo na área do tamanho de um selo postal. É essa a força cataclísmica que está constantemente tentando esmagar qualquer buraco, qualquer fenda e qualquer máquina que ousemos introduzir na escuridão. O simples ato de manter um poço aberto a essa profundidade torna-se uma guerra contra a gravidade do planeta inteiro, uma guerra onde a Terra está ativamente tentando cicatrizar o arranhão que nós fizemos. Mas a pressão, por si só, é apenas a bigorna. O martelo que realmente destrói a nossa engenharia é o calor. A Terra não é apenas uma bola de pedra fria voando pelo espaço. Ela é um reator térmico gigantesco e formidável. O núcleo do nosso planeta ainda guarda o calor primordial da sua formação há 4 bilhões e meio de anos, o resquício violento de planetesimais colidindo no caos do início do sistema solar. E como se esse fogo original não bastasse, o interior da Terra é constantemente aquecido pelo decaimento radioativo de isótopos de urânio, tório e potássio aprisionados nas rochas profundas. É uma fornalha nuclear em queima lenta e perpétua. Esse calor irradia do núcleo para fora, criando o que os geólogos chamam de gradiente geotérmico. Em média, a temperatura sobe cerca de 25 graus Celsius a cada quilômetro que você desce. Quando os engenheiros soviéticos em Kola chegaram aos 12 quilômetros, eles esperavam uma anomalia. Esperavam que o calor estagnasse, mas a rocha rugiu a 180 graus Celsius. Se eles tivessem conseguido a proeza impossível de descer a 30 ou 40 quilômetros, perto do fundo matemático da crosta terrestre, eles enfrentariam temperaturas variando entre 500 e 800 graus. É exatamente aqui, no caldeirão, onde a pressão de milhares de atmosferas se encontra com temperaturas de centenas de graus Celsius, que a rocha sofre uma transição que aniquila a engenharia de perfuração. Diante desse inferno termodinâmico, a pedra deixa de ser pedra no sentido que nós conhecemos. Ela atinge um limite crítico, chamado de comportamento plástico, ou dúctil. A rocha não derrete para virar magma líquido e incandescente.
A pressão é tão absurdamente alta que os átomos são forçados a se manterem numa estrutura coesa, proibindo que o material se transforme num fluido espirrando livremente. No entanto, a temperatura é alta o suficiente para amolecer as ligações químicas. O resultado é um estado monstruoso da matéria, um sólido que flui. A rocha passa a se comportar como um caramelo denso, uma argila pesada ou um plástico incandescente moldável. Pense no desespero claustrofóbico do engenheiro de perfuração na superfície, olhando para os mostradores da máquina. Você desceu uma haste de aço especial e titânio, girando uma broca cravejada de diamantes industriais. A máquina consome quantidades industriais de energia para girar. Mas lá embaixo, no fundo escuro e fervente, a broca não está mais quebrando a pedra para remover detritos. Ela está apenas mastigando uma massa plástica e pegajosa. O atrito mecânico da própria broca gera ainda mais calor, agravando o problema. E então vem o golpe final. Por causa da pressão litostática colossal, no milésimo de segundo em que você desliga a broca ou tenta puxá-la alguns metros para cima para limpá-la, as paredes do poço, feitas dessa rocha plástica e deformável, fluem para dentro. O buraco não colapsa desmoronando. Ele se espreme e se fecha perfeitamente, curando a ferida geológica como se ela nunca tivesse existido. Se você for lento, o planeta engole o seu equipamento de milhões de dólares, fundindo o aço derretido à rocha numa tumba permanente e irrecuperável. A Terra possui, literalmente, um mecanismo de defesa mecânico contra invasores mecânicos. Nós batemos numa muralha onde a força bruta é inútil, porque o próprio campo de batalha muda as regras da guerra para nos derrotar. Não se trata de inventar um motor mais forte ou um metal mais duro. Quando o ambiente destrói a coesão estrutural do seu instrumento e simultaneamente fecha o caminho atrás de você, com pedra que flui como cera, o limite físico da exploração direta foi atingido. Nós fomos trancados para fora. Se a nossa broca de diamante foi derrotada pela parede de plástico incandescente, como nós sabemos o que existe além dela? Como os geólogos desenham diagramas coloridos e detalhados do interior da Terra em livros escolares, se a nossa visão mais profunda e sangrenta não passou de 12 míseros quilômetros? A resposta para esse mistério nos leva a abandonar a força bruta e adotar a escuta passiva e genial. Já que não podíamos iluminar o fundo do abismo, nós decidimos fazer a Terra gritar e escutar o eco da sua dor. Nós nos voltamos para os terremotos. Em 1909, um sismólogo croata brilhante chamado Andrija Mohorovičić estava estudando as ondas de choque geradas por um terremoto devastador perto de Zagreb. Quando uma falha tectônica se rompe, ela libera uma quantidade inconcebível de energia que viaja através do corpo do planeta na forma de ondas sísmicas, atuando exatamente como as ondas de um ultrassom viajam pelo abdômen de uma mulher grávida para revelar o bebê lá dentro. Existem as ondas P, primárias, que são rápidas e viajam comprimindo e esticando a rocha como uma mola, conseguindo atravessar tanto sólidos quanto líquidos. E existem as ondas S, secundárias, que são mais lentas e se movem ondulando a rocha para cima e para baixo, sendo incapazes de se propagar através de líquidos. Mohorovičić montou os seus sismógrafos e começou a cronometrar o tempo que essas ondas levavam para viajar do epicentro do terremoto até as suas estações de medição em diferentes distâncias. O que ele esperava ver era um aumento gradual e suave na velocidade das ondas, presumindo que a Terra fosse apenas uma bola homogênea e chata de pedra, ficando cada vez mais densa à medida que se descia. Mas os dados que saíram dos seus instrumentos traçaram um desenho que mudou a história da ciência planetária. As ondas sísmicas não ganhavam velocidade de forma linear e suave. Quando as ondas atingiam uma profundidade específica, cerca de 30 a 50 quilômetros abaixo dos continentes, algo violento, imediato e inegável acontecia. As ondas sofriam uma refração brutal, um desvio de rota agressivo, e subitamente disparavam num pico de velocidade assustador.
O ultrassom do nosso planeta revelou que havia um limite escuro lá embaixo. Uma linha de fronteira tão nítida, densa e quimicamente diferente da nossa crosta, que a energia do terremoto literalmente ricocheteava e acelerava ao bater nela. Mohorovičić havia descoberto o teto do verdadeiro inferno subterrâneo. Ele havia mapeado o limite exato onde a nossa amada, familiar e frágil casca de maçã termina, e onde começa o domínio alienígena, colossal e esmagador do próximo reino planetário. Em homenagem à sua genialidade, essa cicatriz invisível, essa muralha de vidro e fogo que marca o fim absoluto da geologia de superfície e o início do maquinário profundo da Terra, foi batizada de descontinuidade de Mohorovičić, carinhosamente encurtada pela comunidade científica para MOHO. A MOHO é o nosso horizonte de eventos litológico. É o portal impenetrável. Abaixo da nossa superfície iluminada pelo Sol, coberta por oceanos azuis, florestas verdejantes e cidades pulsantes, existe uma esfera perfeita dessa descontinuidade abismal. Nós andamos sobre ela todos os dias, dormimos sobre ela todas as noites, totalmente alheios de que a algumas dezenas de quilômetros de profundidade sob o nosso colchão existe um limite onde os ecos da física dizem que as rochas mudam de rosto e de natureza. A MOHO representa a constatação matemática e sísmica de que a crosta continental sobre a qual pisamos é apenas a escória. É uma crosta leve, fria e solidificada, uma espuma rochosa que flutuou para o topo durante os primeiros milênios de fervura do planeta primitivo. Quando as ondas de Mohorovičić atravessaram essa fronteira e aceleraram violentamente, elas nos trouxeram as más notícias da profundidade. O material que existe logo abaixo da MOHO é brutalmente diferente do granito e do basalto da nossa casca superficial. É uma rocha ultrabásica, esmagadoramente densa, rica em ferro e magnésio, conhecida como peridotito. Mas, mais do que a mudança química, foi a mudança no estado de tensão que nos aterrorizou. A MOHO é a porta de entrada para o que os geólogos chamam de manto terrestre. E é aqui que a nossa claustrofobia atinge o seu ápice existencial. Nós não somos apenas incapazes de perfurar esse limite. Nós somos os reféns inconscientes do que se move debaixo dele. Imagine o pavor psicológico de estar trancado numa pequena sala segura no andar de cima de um arranha-céu, enquanto sabe, por medições de temperatura e vibrações sísmicas, que todo o maquinário de suporte de vida do edifício, as fornalhas nucleares, as caldeiras de alta pressão e os pilares de sustentação gigantes estão nos porões abaixo de você, operando numa fúria caótica, perigosa e completamente fora do seu controle humano. Nós podemos lançar foguetes para Marte, podemos colocar rovers na areia vermelha e tirar fotos panorâmicas do universo infinito, mas não podemos mandar sequer um robô do tamanho de uma agulha para investigar as correntes furiosas que ditam a vida e a morte geológica da nossa própria casa. A muralha de fogo e vidro, o limite onde a perfuração russa derreteu e onde as ondas sísmicas de Mohorovičić ricocheteiam, marca o fim oficial da presença humana. E o que reside além dessa fronteira intocável não é um inferno estacionário e morto. Ao usarmos o ultrassom sísmico para espionar o que está do outro lado da MOHO, nós descobrimos uma entidade formidável que compõe 84% de todo o volume do nosso planeta. Um reino colossal, escuro, terrivelmente quente e em constante e letal movimento, capaz de abrir oceanos ao meio e engolir continentes inteiros na sua dança milenar de morte térmica. A ilusão de que a Terra é uma rocha sólida e morta é a nossa maior mentira reconfortante. Está na hora de nós deixarmos a casca destruída da superfície para trás, mergulharmos através da descontinuidade de Mohorovičić e enfrentarmos a realidade sombria e aterrorizante do verdadeiro motor do planeta. Está na hora de conhecermos o Oceano Sombrio. Quando as ondas sísmicas de Mohorovičić ricochetearam na fronteira da nossa ignorância, elas nos entregaram o passaporte para um reino de proporções tão dantescas que a própria geografia humana perde completamente o seu significado. Ao cruzarmos a descontinuidade de MOHO,
Nós deixamos para trás a nossa frágil e familiar casca de maçã, a crosta terrestre, e mergulhamos de cabeça no verdadeiro corpo da fera. Nós adentramos o manto terrestre. Para que você possa processar o tamanho aterrador do manto, você precisa esquecer a superfície da Terra como o palco principal da realidade. Todos os oceanos onde os nossos navios navegam, todos os continentes que mapeamos, a atmosfera onde os nossos aviões voam e o espaço tridimensional onde toda a história da nossa espécie foi escrita, não representam quase nada diante da massa bruta e esmagadora do nosso planeta. O manto não é apenas uma camada espessa. Ele é a Terra. Ele se estende desde a base da crosta, a 30 ou 50 quilômetros abaixo de nós, até uma profundidade abissal de quase 2.900 quilômetros. Ele compreende colossais 84% de todo o volume do planeta e 67% de toda a sua massa. Nós somos, essencialmente, micróbios pegando carona na sujeira solidificada que flutua sobre as costas desse leviatã invisível. A primeira e mais esmagadora ilusão que precisamos destruir sobre o manto terrestre é a mentira reconfortante e simplista que nos é ensinada nos livros escolares com os seus diagramas coloridos. Durante gerações, a cultura popular e a geologia rudimentar pintaram o interior da Terra como um oceano infinito, borbulhante e caótico de lava líquida, um caldeirão vermelho brilhante, onde a rocha flui como água fervente. Essa imagem é uma falsificação catastroficamente errada. O manto não é um mar de magma derretido. Ele é de uma solidez aterradora. Quando os cientistas usam as ondas dos grandes terremotos para mapear a densidade dessa região, a matemática não deixa espaço para delírios líquidos. A pressão litostática, gerada pelo peso de milhares de quilômetros de pedra, empurrando de cima para baixo, é tão absurdamente ditatorial e monstruosa que ela proíbe terminantemente o derretimento generalizado. Por mais que a temperatura ultrapasse os 1.000 graus Celsius, logo nos seus primeiros quilômetros, e chegue a quase 4.000 graus Celsius, perto do fundo, o calor não consegue vencer a gravidade. Para que um material derreta, as suas moléculas precisam de espaço para se expandirem, quebrarem as suas amarras químicas e fluírem livremente umas sobre as outras. A pressão no manto simplesmente nega esse espaço físico. Ela esmaga os átomos de oxigênio, silício, ferro e magnésio numa rede cristalina densa, forçando a rocha a permanecer no estado sólido, formando o mineral escuro e pesado conhecido como peridotito. O manto é, em 84% do nosso mundo, uma muralha de pedra incandescente incrivelmente dura e absolutamente sólida. Mas é exatamente aqui que a física da Terra se torna um thriller existencial de derreter a mente. Se o manto é sólido, como um bloco maciço de peridotito hipercomprimido, como é que os continentes flutuam? Como a deriva continental de Alfred Wegener funciona? Como cordilheiras inteiras são erguidas e oceanos são rasgados ao meio? A resposta revela o quão microscópica, fútil e patética é a nossa percepção biológica do tempo. A rocha do manto é sólida para a experiência humana. Se você pegasse um pedaço do manto e batesse nele com um martelo, ele soaria como rocha dura. Mas quando você submete essa rocha sólida a temperaturas infernais e a uma pressão esmagadora e a deixa cozinhando por dezenas, centenas de milhões de anos, ela revela o seu comportamento mais sinistro, a plasticidade de estado sólido. A pedra flui. É um fenômeno conhecido na física dos materiais como creep, ou deformação viscosa lenta. Pense no vidro de antigas catedrais europeias, que é milimetricamente mais grosso na base do que no topo, porque o vidro é um líquido super resfriado fluindo incrivelmente devagar ao longo dos séculos. O manto terrestre faz algo parecido, mas com pedra brutalmente dura e numa escala de tempo cósmica. O imenso e furioso calor do núcleo da Terra, localizado no centro absoluto do planeta, atua como a boca do fogão. Ele aquece a rocha sólida do manto profundo.
Essa rocha sólida, ao ficar mais quente, torna-se ligeiramente menos densa e, num instinto termodinâmico de sobrevivência, começa a subir em direção à crosta. Não como uma bolha rápida de ar na água, mas como uma coluna ascendente de pedra sólida, movendo-se a uma velocidade agonizante de poucos centímetros por ano. Uma única bolha, ou pluma térmica, pode levar até 50 milhões de anos para subir do fundo do manto até bater na sola da nossa crosta. Quando essa rocha sólida incandescente finalmente atinge o teto da litosfera fria, ela não tem para onde ir. Então, ela se espalha horizontalmente, esfria ao longo de éons, torna-se mais pesada e densa, e eventualmente afunda de volta para o abismo escuro para ser reaquecida, num ciclo perpétuo e monstruoso de convecção sólida. A Terra é um motor térmico titânico, um gigantesco tapete rolante de rocha sólida, fluindo em câmera absurdamente lenta. E nós? A nossa crosta, as nossas cidades e as nossas fronteiras nacionais? Nós somos apenas as cascas de sujeira presas nesse tapete rolante. O manto não tem a menor consciência de que nós existimos, nem se importa com os nossos mapas políticos. Quando as correntes sólidas do manto convergem e são sugadas para baixo, numa zona de subducção, elas arrastam o fundo do oceano com elas, forçando continentes a colidirem de frente com uma violência geológica muda. A Índia, há 50 milhões de anos, foi esmagada contra o ventre da Ásia pelo fluxo do manto, e o impacto dessa batida em câmera lenta resultou no enrugamento da crosta que nós chamamos, com um ar de veneração turística, de Cordilheira do Himalaia. O Monte Everest não é um monumento de pedra estático. Ele é o destroço visível, a ferida exposta de um acidente de trânsito colossal conduzido pelas correntes escuras do Oceano Sombrio abaixo de nós. Quando as correntes do manto se separam e sobem, elas rasgam a crosta ao meio, criando cicatrizes monstruosas como a dorsal mesoatlântica. Uma cadeia de montanhas submersa de 65 mil quilômetros de extensão que está, milímetro a milímetro, empurrando as Américas para longe da Europa e da África. Nós vivemos num quebra-cabeça rachado, flutuando sobre um pântano de pedra sólida, fervente, onde a mais leve mudança de humor das correntes inferiores dita se a nossa superfície será estilhaçada por terremotos ou sepultada pelo magma que ocasionalmente consegue escapar pelas rachaduras. Mas o verdadeiro terror claustrofóbico e o mistério mais paranoico do manto não reside apenas na sua capacidade de fluir como plástico duro. Se você descer até uma profundidade entre 410 quilômetros e 660 quilômetros debaixo da superfície, você entrará na chamada zona de transição do manto. Aqui, a pressão é de enlouquecer até o físico mais calejado. Nós estamos falando de um peso equivalente a colocar 200 mil elefantes sobre a superfície de uma única moeda de 1 centavo. Diante desse aperto indescritível, a estrutura molecular da própria rocha entra em pânico e sofre um colapso arquitetônico total. Os átomos do peridotito não conseguem mais suportar a proximidade. As ligações químicas dobram-se e a rocha cristaliza-se em minerais mais densos, compactos e bizarros, primeiro tornando-se o wadesleita e logo em seguida comprimindo-se no mineral mais famoso e assombroso da geologia moderna, a ringowoodita. E é exatamente no interior cristalino desse mineral profundo, batido pelas pressões proibitivas da Terra profunda, que a ciência descobriu um dos maiores e mais belos absurdos do nosso planeta, mudando completamente a narrativa da nossa própria origem hídrica. Por décadas, a astronomia nos convenceu de que o nosso mundo era originalmente uma bola de fogo seca e estéril após a sua formação violenta. A teoria sagrada ditava que toda a água dos nossos oceanos, todos os mares, rios, lagos e tempestades haviam sido trazidos para cá após milhões de anos de bombardeio intenso de cometas cobertos de gelo e asteroides carbonáceos, que atuaram como entregadores de água do espaço sideral. Nós fomos ensinados a olhar para o céu para agradecer pelos nossos mares azuis. Mas os geólogos, sismólogos e mineralogistas, sondando o inferno da zona de transição do manto,
através da velocidade do som dos terremotos, perceberam que a rocha ali embaixo estava retardando as ondas sísmicas de uma forma que só poderia ser explicada por uma coisa: a presença imensurável de umectação profunda. A rocha estava saturada. A descoberta e a confirmação laboratorial da Ringwoodita não apenas desmentiu a história dos cometas, mas ressuscitou a ficção mais famosa de Júlio Verne, de um jeito absurdamente macabro e quântico. Júlio Verne escreveu sobre um oceano subterrâneo no Viagem ao Centro da Terra, e a ciência confirmou que ele estava certo, mas a realidade da física de alta pressão é infinitamente mais estranha do que qualquer caverna com um mar navegável. Você não pode encontrar cavernas a 600 quilômetros de profundidade, porque a gravidade colapsa qualquer vazio num instante. O que existe dentro da Ringwoodita não é água na forma de um líquido corrente onde se poderia nadar, nem vapor fervente, nem gelo sólido. Nesses mares de cristal, a molécula de água, o nosso familiar H2O, é literalmente dilacerada pelo ambiente opressivo. A água divide-se e os seus hidrogênios são violentamente forçados, esmagados e inseridos nos minúsculos vazios da própria rede cristalina da rocha sólida, sob a forma de radicais hidroxila, OH. A pedra, na sua estrutura atômica, está literalmente encharcada de água. É como uma esponja geológica incandescente que absorve moléculas de água não nos seus poros vazios, mas entrelaçando-a intimamente no seu próprio DNA mineralógico. O oceano não está nadando na pedra. O oceano é a pedra. E o volume dessa reserva de água aprisionada desafia a sanidade mental. A Ringwoodita pode conter apenas cerca de 1 a 1,5% do seu peso em água, o que parece um número irrisório, um traço insignificante. Mas quando você calcula a espessura descomunal da zona de transição, que é uma faixa de 250 quilômetros de espessura de rocha incandescente e hiperdensa, englobando a totalidade da esfera terrestre, a porcentagem matemática torna-se apocalíptica. Se nós pudéssemos espremer toda a rocha desse mineral a 600 quilômetros de profundidade e extrair a água, os cálculos conservadores estimam que haveria de 1 a 3 vezes mais água trancada nesses minerais sólidos do que em todos os oceanos, rios, aquíferos e calotas polares da superfície da Terra somados. Repita isso na sua mente até a claustrofobia bater. Todo o Oceano Pacífico, o Atlântico com todas as suas fossas marianas e marés monstruosas, o Índico e as gigantescas calotas glaciais da Antártica não passam de uma poça de água insignificante, um vazamento ralo, uma mera condensação que suou para fora do verdadeiro e esmagador oceano do planeta. O principal repositório de água da Terra não é a hidroesfera superficial banhada pelo Sol. É um mar de cristais de hidroxila espremido no escuro total, a mais de 500 quilômetros sob a nossa crosta continental. O choque existencial de perceber que o nosso mundo azul é apenas o vazamento superficial de um pântano interno invisível obriga a humanidade a encarar a Terra não mais como um abrigo seguro e morto, mas como um mecanismo biológico formidável onde o manto é o coração de regulação cósmica. Essa água invisível presa na zona de transição não é uma mera curiosidade acadêmica. Ela é a saliva da máquina geológica. Sem a umidade microscópica enfraquecendo as ligações cristalinas da pedra a 600 quilômetros de profundidade, a rocha não possuiria a viscosidade e a plasticidade necessárias para fluir em câmera lenta. Sem a capacidade do manto fluir, não haveria convecção térmica. Sem a convecção, não haveria o vulcanismo para reciclar o carbono essencial à vida. Sem esse fluxo sólido, não haveria o arrastamento da crosta e, consequentemente, não existiria a tectônica de placas. A superfície da Terra travaria, tornando-se uma crosta fria, estática e desértica. Nenhuma montanha seria erguida para regular os ventos, nenhuma fenda oceânica seria aberta para libertar nutrientes. O nosso planeta sofreria de uma parada cardíaca geológica irreversível,
transformando-se rapidamente numa esfera tóxica, escaldante e morta, sofrendo do mesmo efeito estufa descontrolado de Vênus ou da frieza inerte e paralisada de Marte. Nós, os organismos baseados em carbono que respiram na casca, devemos a totalidade da nossa evolução, da nossa atmosfera e da nossa existência ao fato de que, sob as nossas botas, oceanos alienígenas de água molecular estão lubrificando as engrenagens de um oceano de pedra quente em movimento. Nós viajamos da descontinuidade de morro, através do calor amolecedor das plumas do manto, até a zona de transição hipercomprimida, onde os cristais prendem mais água do que todos os mares do mundo e as equações químicas do nosso universo parecem magia negra profunda. Nós mapeamos o maior órgão interno da nossa anatomia planetária, usando os gemidos e ecos de terremotos que quebram o silêncio dessa fornalha isolada. E ainda assim, por mais que a pressão da zona de transição já ameace arrancar qualquer senso de lógica da nossa mente tridimensional humana, a nossa descida claustrofóbica pelo abismo invisível está apenas começando. O manto inferior, que se estende por mais de 2.000 quilômetros verticais abaixo do reino cristalino da Ringwoodita, afunda-nos num mergulho de calor crescente, silêncio contínuo de rocha densa e um gradiente de pressão que tortura as moléculas, até o momento fatal onde a pedra atinge o seu limite final. Nós nos aproximamos da profundidade esmagadora de 2.890 quilômetros. Aqui, a Terra nos joga no precipício geológico mais aterrador e mortal de todos. O manto sólido encontra o seu fim repentino e desastroso, marcado por outra fronteira sísmica impenetrável, a descontinuidade de Gutenberg. É aqui, nessa profundidade, onde a pressão bate em estonteantes 1,3 milhão de vezes a pressão atmosférica da superfície e a temperatura salta num patamar insano beirando os 4.000 graus Celsius, que a guerra milenar entre o fogo e a gravidade finalmente pende para o lado da aniquilação térmica. A pedra desiste. As ligações químicas que mantinham a Terra no estado sólido durante toda a nossa queda abissal, que nos carregaram através do peridotito e dos mares de cristal, finalmente derretem-se, estouram e desintegram-se. A rocha evapora da equação e o nosso sonar sísmico cede terreno a um furacão turbulento, fervente e eletromagneticamente demoníaco de metal puro. Nós estamos prestes a colidir com a parede do motor de dobra do planeta Terra, o monstro de ferro e níquel líquidos que roda a velocidades caóticas e que cria a redoma magnética que nos protege da fúria canibal do nosso próprio Sol. Prepare-se, metropolitano. Chegamos ao dínamo do apocalipse. A nossa descida claustrofóbica, através da escuridão e do peso esmagador da Terra, atinge agora o seu ponto de ruptura absoluto. Durante quase 2.900 quilômetros, nós fomos engolidos por um abismo de rocha sólida, viajando através das correntes lentas, viscosas e cristalinas do manto terrestre. Nós vimos a pedra fluir ao longo de milhões de anos, sob o calor infernal. Suportamos a pressão que esmaga a água para dentro da própria estrutura molecular dos minerais. E fomos forçados a aceitar que o nosso mundo azul na superfície é apenas a escória fria de um reator nuclear subterrâneo. Mas o manto, com toda a sua hostilidade e plasticidade sólida, ainda era um reino de rocha. Ainda era feito de material que, na sua essência atômica, guarda semelhanças químicas com os pedregulhos e as montanhas que conhecemos. No entanto, quando cruzamos a marca de 2.890 quilômetros de profundidade, a geologia tradicional entra em colapso, a pedra desiste de existir e nós colidimos de frente com uma fronteira tão violenta e radical que ela faz a superfície de planetas alienígenas parecer um passeio no parque. Nós chegamos à descontinuidade de Gutenberg, o horizonte de eventos geológico onde o manto morre e onde o verdadeiro coração da fera é revelado. Nós mergulhamos no núcleo externo, o domínio soberano e aterrorizante do dínamo do apocalipse. A descoberta dessa fronteira abissal, na década de 1914, pelo sismólogo alemão Benno Gutenberg, foi um dos momentos mais arrepiantes da ciência planetária.
Assim como Andrija Mohorovičić usou os ecos dos terremotos para descobrir o fim da crosta, Gutenberg estava escutando as ondas de choque globais para mapear as profundezas. Ele percebeu algo impossível acontecendo nos sismógrafos espalhados pelo mundo. Quando um grande terremoto estourava num lado do planeta, as chamadas ondas S, as ondas sísmicas secundárias que viajam ondulando a matéria, simplesmente desapareciam, criando uma gigantesca zona de sombra no lado oposto do globo. As ondas S são robustas. Elas atravessam o granito, atravessam o basalto, atravessam os mares cristalinos da ringowoodita e o peridotito denso do manto profundo. Mas a 2.890 quilômetros de profundidade, elas batiam numa parede invisível e morriam instantaneamente. A física ondulatória ditava uma regra irrefutável para esse sumiço. As ondas S não podem, sob nenhuma circunstância, viajar através de líquidos. A energia delas não consegue se propagar quando as moléculas não estão rigidamente ligadas umas às outras. A constatação matemática caiu como uma bigorna sobre a comunidade científica. Lá embaixo, no escuro absoluto, sob o peso esmagador de quase 3.000 quilômetros de pedra maciça, a Terra deixava de ser sólida. O planeta escondia um oceano. Mas que tipo de oceano poderia existir num ambiente onde a pressão ultrapassa 1,3 milhão de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar e a temperatura beira os estonteantes 4.000 graus Celsius? Quando os geoquímicos analisaram a densidade necessária para o planeta ter a gravidade que tem, a resposta eliminou qualquer resquício de pedra derretida ou magma comum. O magma não era pesado o suficiente. O que Gutenberg havia tropeçado não era um mar de rocha líquida. Era um oceano colossal, furioso e fervente de metal puro. Nós encontramos um reservatório de ferro e níquel líquidos do tamanho do planeta Marte, flutuando livremente dentro da própria Terra. A fronteira exata entre o manto inferior rochoso e o núcleo externo metálico, frequentemente chamada de camada de dupla linha, é possivelmente o cenário geográfico mais bizarro, extremo e violento de todo o sistema solar. Imagine estar na base do manto, de cabeça para baixo, olhando para cima, para o teto desse oceano de metal. A fronteira não é uma linha suave e plana. É um antirrelevo de caos termodinâmico. Ali você veria verdadeiras montanhas gigantescas, algumas dezenas de vezes mais altas que o Monte Everest, feitas de rocha ultradensa, projetando-se para baixo em direção ao metal líquido. Essas antimontanhas são, na verdade, os cemitérios cósmicos da tectônica de placas. Quando uma porção fria do fundo do Oceano Pacífico mergulha nas trincheiras de subducção na superfície, ela passa centenas de milhões de anos, afundando agonizantemente através do manto, até que o seu cadáver geológico frio e pesado finalmente atinge a fronteira do núcleo, acumulando-se nessas pilhas monstruosas antes de ser derretido pelo calor infernal do metal subjacente. E ao mesmo tempo que as placas frias caem como cascalho numa caldeira, o metal fervente do núcleo externo ataca o teto de pedra. O ferro a 4.000 graus queima a base do manto, derretendo porções da rocha sólida e criando colossais plumas do manto, bolhas cilíndricas de magma superaquecido com centenas de quilômetros de diâmetro, que sobem como balões de ar quente até a superfície, rasgando a crosta e criando lugares como o Havaí e a Islândia. A fronteira entre o manto e o núcleo externo é uma zona de guerra perpétua entre continentes mortos afundando e fogo primordial subindo. Mas se nós pudéssemos abandonar o teto de pedra e mergulhar nas profundezas do próprio núcleo externo, a verdadeira insanidade termodinâmica e hidrodinâmica tomaria conta dos nossos sentidos. O núcleo externo tem 2.200 quilômetros de espessura de puro metal líquido. Por muito tempo, nós imaginávamos que as correntes subterrâneas da Terra eram lentas e preguiçosas, mas isso só se aplica à rocha sólida do manto, que se move em centímetros por ano. O ferro líquido do núcleo externo, devido à temperatura alucinante,
Possui uma viscosidade assustadoramente baixa. Ele flui quase com a mesma facilidade que a água flui num rio na superfície. E como há uma diferença massiva de temperatura entre o fundo desse oceano de metal, onde é ainda mais quente, e o topo, onde ele toca o manto mais frio, instala-se uma convecção térmica extremamente violenta. Gigantescas massas de ferro líquido superaquecido sobem furiosamente, enquanto o ferro que esfriou no contato com o manto afunda de volta num ciclo frenético. Mas esse oceano de metal não está apenas fervendo num caldeirão estático, ele está rodando junto com o planeta. A Terra gira no espaço a mais de 1.600 km por hora, na linha do Equador. Essa rotação colossal aplica a chamada força de Coriolis, as correntes de ferro líquido ascendentes e descendentes. O mesmo efeito físico que faz os furacões girarem em espiral na nossa atmosfera afeta a física do metal subterrâneo. O resultado é o nascimento de tempestades ciclônicas, tornados e furacões gigantescos de ferro líquido incandescente, colunas giratórias de metal do tamanho de continentes inteiros, espiralando num abismo escuro a milhares de quilômetros por hora. O núcleo externo é uma tormenta perpétua, estrondosa e inconcebível de eletromagnetismo fluido. Um caldeirão furioso, ensurdecedor e letal que vaporizaria qualquer sonda humana num milésimo de segundo e esmagaria os seus restos na mais pura nulidade atômica. A nossa tecnologia é uma piada absoluta diante da força desse leviatã de metal. Contudo, a grande reviravolta irônica da nossa existência é que sem esse monstro apocalíptico girando furiosamente nas trevas, debaixo das nossas camas, nós não estaríamos aqui para debater física ou sonhar com as estrelas. O nosso planeta e tudo o que vive sobre ele seria um cadáver asfixiado e carbonizado flutuando no vácuo. Nós somos parasitas sobrevivendo única e exclusivamente pela graça do dínamo do apocalipse. A física por trás desse milagre de sobrevivência é de uma elegância letal. O ferro e o níquel são excelentes condutores de eletricidade. Quando você tem um oceano de um material altamente condutor, fervendo em correntes de convecção e sendo torcido em espirais colossais pela força de Coriolis da rotação do planeta, você cria as condições exatas para o que os físicos chamam de geodínamo autossustentável. As correntes de metal líquido em movimento cruzam linhas de campos magnéticos primordiais, gerando correntes elétricas massivas, bilhões e bilhões de amperes de eletricidade fluindo livremente pelo ferro. E como nos ensinam as leis do eletromagnetismo, toda corrente elétrica em movimento gera, ao seu redor, um campo magnético maior e mais poderoso. Esse campo magnético retroalimenta as correntes de ferro, gerando ainda mais eletricidade, que por sua vez amplifica o campo magnético num loop infinito, brutal e majestoso de energia térmica, convertendo-se em energia eletromagnética. A Terra não é apenas uma bola de pedra. Ela é o maior e mais complexo eletroimã e motor elétrico de indução livre que nós conhecemos. O subproduto dessa tempestade de ferro líquido, o grito silencioso desse furacão subterrâneo, escapa do núcleo, sobe rasgando os 2.900 quilômetros do manto, atravessa a crosta, perfura o chão que nós pisamos e projeta-se para dezenas de milhares de quilômetros no vazio do espaço sideral. Essa projeção é a nossa magnetosfera. É um escudo de força invisível e titânico, moldado pelas linhas de campo que saem do Polo Sul, circundam o planeta e mergulham de volta no Polo Norte. Nós não podemos ver esse escudo, não podemos tocá-lo, mas ele é a muralha absoluta que protege a nossa atmosfera e o nosso DNA da fúria canibal do nosso próprio Sol. O Sol não emite apenas luz e calor. Ele é um reator de fusão termonuclear hiperativo que tosse constantemente uma tempestade letal conhecida como vento solar. Esse vento é um fluxo violento de plasma, composto por prótons e elétrons disparados a milhões de quilômetros por hora. Sem a nossa magnetosfera, sem a bolha protetora gerada pelo ferro giratório do núcleo externo, essa chuva radioativa de radiação ionizante
bateria em cheio na nossa fina e frágil atmosfera. Como um jato de areia implacável soprando contra uma pintura delicada, o vento solar arrancaria camada por camada do nosso ar, varrendo a nossa camada de ozônio, decompondo as nossas moléculas de oxigênio e nitrogênio e ejetando a nossa capacidade de respirar para a escuridão do espaço. A água dos nossos oceanos ferveria, o vapor subiria e seria varrido pelo mesmo plasma impiedoso até que não restasse uma única gota ou uma única molécula orgânica na superfície da crosta. O nosso mundo azul e verde seria esfolado vivo pela estrela que o aquece. Nós não precisamos de teorias matemáticas abstratas para provar que esse destino macabro é real. Nós só precisamos olhar pelo telescópio para o nosso vizinho planetário mais próximo e mais cobiçado: Marte, o planeta vermelho. Há bilhões de anos, Marte possuía oceanos profundos, rios correndo por vales, uma atmosfera espessa e as condições químicas primordiais perfeitas para o surgimento e a proliferação da biologia. Marte era um irmão gêmeo vivo da Terra, mas o destino geológico de Marte foi selado pelo seu próprio tamanho. Por ser menor do que a Terra, o interior de Marte esfriou muito mais rápido. A temperatura caiu, o calor primordial se dissipou no espaço frio e, num golpe letal de cronologia cósmica, o núcleo externo de Marte congelou. O oceano de metal líquido solidificou-se, tornando-se uma pedra fria e parada. No instante em que o ferro parou de fluir, o dínamo desligou. O motor elétrico do planeta parou. E, em consequência imediata e matemática, a magnetosfera marciana desligou-se, desaparecendo como uma lâmpada que teve o cabo cortado. Com o escudo de força apagado, o planeta ficou nu diante do Sol. O vento solar castigou a atmosfera marciana por milhões de anos, rasgando o ar e varrendo os oceanos para fora da gravidade. Marte morreu asfixiado e dissecado pela estrela que um dia o iluminou, transformando-se num cadáver gelado, estéril, irradiado e ferrugento que hoje desafia as nossas sondas com dunas de areia morta e silêncio absoluto. O apocalipse marciano foi um apocalipse geológico interno antes de ser um desastre climático superficial. Quando o núcleo para, o planeta expira. A constatação de que nós apenas evitamos o destino marciano porque o nosso núcleo de metal líquido é furioso o suficiente e grande o suficiente para continuar fervendo após 4 bilhões de anos, lança uma sombra de pavor cósmico sobre a nossa noção de segurança. Nós somos os moradores ignorantes de uma estação espacial frágil, completamente dependentes de um reator nuclear que nós não entendemos, não podemos consertar e não podemos sequer chegar perto de observar. A nossa existência como espécie é um efeito colateral, uma minúscula nota de rodapé dependente do fluxo caótico de trilhões de toneladas de ferro num mar de chamas sob os nossos pés. Mas a relação de dependência que temos com esse monstro de metal traz consigo o preço da imprevisibilidade mais aterrorizante da física geológica. Porque a nossa magnetosfera não é um escudo estático e confiável de aço forjado. Ela é um fluxo eletromagnético alimentado por furacões hidrodinâmicos caóticos, por tempestades imprevisíveis num mar de metal superaquecido. O dínamo é vivo, é rebelde e é inerentemente instável. O nosso polo norte magnético não está fixo. Ele vagueia, deriva, acelera através do Ártico, porque os rios de ferro giratório no núcleo externo mudam o seu curso caprichosamente. E os registros cravados nas pedras vulcânicas do nosso planeta revelam um hábito muito mais assustador desse motor. Ocasionalmente, o caos atinge um ponto crítico. As correntes de ferro entram em desarmonia. O dínamo embaralha-se em curtos circuitos internos colossais, e o nosso campo magnético enfraquece a níveis aterradores, rasgando o nosso escudo de força. O campo magnético colapsa, despedaça-se em múltiplos polos espalhados pelo globo e, ao longo de milhares de anos de vulnerabilidade cósmica aguda, ele inverte-se. O norte magnético vira o sul, e o sul vira o norte. As inversões magnéticas provam que o coração da Terra bate com uma arritmia perigosa.
Nós não temos controle sobre o leme. Nós apenas torcemos, fechados na nossa frágil casca de maçã, para que os tornados de ferro continuem alinhados o suficiente para sustentar a barreira que impede a nossa atmosfera de ser ejetada para a morte. A ilusão de controle é definitivamente enterrada na descontinuidade de Gutenberg. O núcleo externo grita a verdade termodinâmica. Nós não somos os donos deste mundo, somos os sobreviventes tolerados pela geometria da nossa convecção. E, no entanto, por mais violento, ensurdecedor e caótico que o oceano de ferro líquido seja, a 3, 4 ou 5 mil quilômetros de profundidade, ele não é a sala final do nosso manicômio geológico. Existe um limite matemático de tortura física que até mesmo um oceano de metal fervente é incapaz de suportar. Conforme mergulhamos através das tempestades de ferro em direção ao ponto focal geométrico, o exato e inquestionável centro do nosso globo, a gravidade e o peso de um planeta inteiro somam-se a um crescendo de esmagamento incompreensível. A cerca de 5.150 quilômetros de profundidade, uma nova e derradeira fronteira nos aguarda. A pressão atinge um nível tão ditatorial, tão aberrante e esmagador que quebra as próprias regras da termodinâmica. Num ambiente beirando os 6.000 graus Celsius, onde tudo o que a lógica humana concebe deveria estar transformado no mais ralo e etéreo gás ou num plasma descontrolado, algo milagroso e infinitamente assustador acontece. O universo não permite que o calor vença a gravidade. A matéria entra em colapso total sobre si mesma. O metal líquido congela, não de frio, mas sob o jugo esmagador de quase 4 milhões de atmosferas. O oceano termina numa parede de ferro brilhante, rígida e perfeitamente simétrica. Nós atingimos o cofre inquebrável, o motor paralisado, a anomalia divina das profundezas. Nós estamos prestes a colidir com o Sol subterrâneo, o núcleo interno sólido. A nossa descida através do maquinário infernal do planeta Terra atinge agora o seu estágio final, o abismo definitivo onde a física, a termodinâmica e a nossa própria sanidade entram em colapso total. Nós deixamos a segurança da nossa fina crosta de rocha fria a milhares de quilômetros para trás. Nós fomos engolidos pelas correntes sólidas e esmagadoras do manto terrestre, onde a pedra flui em câmera lenta sob pressões que alteram a estrutura atômica dos minerais. Nós sobrevivemos à fronteira da descontinuidade de Gutenberg e mergulhamos no pesadelo hidrodinâmico do núcleo externo, um oceano colossal de ferro e níquel líquidos, do tamanho de Marte, fervendo e girando furiosamente para gerar o escudo magnético que impede o Sol de arrancar a nossa atmosfera. Qualquer mente sã presumiria que esse furacão de metal derretido se estenderia até o exato centro geométrico do globo. Afinal, quanto mais fundo você desce, mais quente fica. Se o calor a 3.000 quilômetros de profundidade já é suficiente para liquefazer bilhões de toneladas de ferro e criar correntes oceânicas de metal, a lógica dita que o centro da Terra deveria ser o ápice do derretimento, um poço de plasma caótico e indomável. No entanto, o universo reserva a sua ironia mais brutal para o fundo do nosso próprio mundo. Ao atingirmos a profundidade aterradora de 5.150 quilômetros, a tempestade de metal líquido choca-se violentamente contra uma parede sólida, perfeita e inquebrável. Nós chegamos à descontinuidade de Lehmann, o último horizonte geológico. Nós fomos barrados nos portões do Sol subterrâneo, o núcleo interno. A revelação de que a Terra esconde uma esfera sólida flutuando no meio do seu oceano de metal líquido foi um dos maiores triunfos do intelecto humano sobre a cegueira geográfica. Em 1936, a sismóloga dinamarquesa Inge Lehmann estava debruçada sobre rolos de papel que registravam as vibrações de grandes terremotos. A teoria vigente da época afirmava que o núcleo do nosso planeta era inteiramente líquido. Mas Lehmann percebeu uma anomalia matemática fantasmagórica nos sismógrafos espalhados pelo globo. As ondas P, as ondas primárias de compressão sísmica que conseguem viajar através de líquidos,
estavam atravessando o planeta de um lado para o outro, mas quando passavam pelo exato centro da Terra, elas sofriam um desvio inexplicável e uma aceleração súbita. As ondas estavam ricocheteando e ganhando velocidade num ponto cego no coração da escuridão. A mente brilhante de Lehman processou os ecos e deduziu a única resposta possível para aquela aberração geométrica. O oceano líquido tinha um fundo. Havia um caroço impenetrável no meio da fornalha. O centro absoluto do nosso planeta não era um abismo oco, nem um redemoinho líquido. Era uma esfera incrivelmente densa, rígida e sólida, com cerca de 2.440 quilômetros de diâmetro, aproximadamente do tamanho do planeta anão Plutão. Mas como a existência desse monstro sólido é sequer possível? É aqui que a Terra quebra as leis do nosso senso comum. A temperatura no núcleo interno é uma agressão direta à matéria. Nós estamos falando de algo em torno de 6.000 graus Celsius. Para colocar essa insanidade em perspectiva, a temperatura da superfície brilhante e incandescente do nosso Sol, a fotosfera que cega os nossos olhos a 150 milhões de quilômetros de distância, é de cerca de 5.500 graus Celsius. O centro exato da Terra é mais quente do que a superfície da estrela que orbita. Se você pegasse um pedaço de ferro e o expusesse a 6.000 graus aqui na superfície, ele não apenas derreteria imediatamente, ele ferveria, vaporizaria e se transformaria num gás metálico incandescente. O instinto da temperatura é agitar os átomos com uma violência tão extrema que eles rasgam as suas amarras e se separam. Mas, a 5.000 quilômetros sob as nossas botas, o calor brutal encontra um oponente cósmico infinitamente mais poderoso e ditatorial: a gravidade e a pressão litostática total. Quando você atinge o núcleo interno, você está suportando o peso literal de um planeta inteiro, empurrando para dentro a partir de todas as direções. A pressão atinge a marca insana e inconcebível de 3,6 milhões de vezes a pressão atmosférica que nós sentimos ao nível do mar. São 360 gigapascais de força esmagadora ininterrupta. Diante dessa força de compactação absoluta, as leis da termodinâmica são forçadas a se ajoelhar. Os átomos de ferro e níquel estão gritando sob a temperatura de 6.000 graus, vibrando freneticamente numa tentativa desesperada de se afastarem uns dos outros e virarem líquido ou gás. Mas a pressão monstruosa não lhes concede um único milímetro de espaço. A gravidade agarra esses átomos superaquecidos e os esmaga impiedosamente uns contra os outros, forçando-os a assumir um estado cristalino hiperdenso. O ferro é empacotado numa estrutura atômica hexagonal, perfeita, cimentada pela força bruta. O núcleo interno não é apenas um pedaço de metal duro como o chassi de um carro. Ele é, na verdade, um único, colossal e incandescente cristal de ferro do tamanho de um pequeno planeta, brilhando num branco ofuscante na escuridão eterna, mantido no estado sólido não pela ausência de calor, mas pela mais pura e tirânica aplicação de pressão do universo local. A geometria e o comportamento dessa anomalia cristalina são suficientes para induzir vertigem existencial. Porque o núcleo interno é uma esfera sólida rodeada inteiramente por um oceano de metal líquido, ele está, para todos os efeitos práticos, desconectado do resto do planeta. Ele flutua no vazio infernal. Ele não está preso ao manto de rocha, e muito menos à crosta onde nós vivemos. O núcleo da Terra é um planeta autônomo e aprisionado dentro de outro planeta. E como está solto nesse mar de baixa viscosidade, sujeito aos fluxos dos campos magnéticos titânicos gerados pelo dínamo ao seu redor, o núcleo interno gira, e ele gira num ritmo diferente da própria Terra. Os sismólogos que medem a velocidade das ondas atravessando esse cristal gigante ao longo das décadas descobriram algo profundamente perturbador. O núcleo interno possui uma superrotação, ou uma subrrotação, em relação à crosta. Ele pode girar ligeiramente mais rápido, ou em alguns ciclos girar mais devagar, do que o chão onde as nossas cidades estão construídas. Enquanto você está sentado lendo um livro ou assistindo a um vídeo,
e acha que o chão sob os seus pés é a fundação absoluta da sua realidade, a dura verdade física é que você é apenas um passageiro numa casca solta de pedra que está escorregando e girando ao redor de um cristal incandescente e hiperdenso que dança no seu próprio ritmo magnético 5.000 quilômetros abaixo. Mas o verdadeiro terror cronológico do núcleo interno revela-se quando descobrimos que ele não é um objeto morto ou estático nascido com o planeta. Durante a juventude violenta da Terra, há 4 bilhões de anos, o interior do planeta era tão absurdamente quente que o núcleo era 100% líquido. O cristal não existia. Contudo, ao longo dos éons cósmicos, a Terra tem esfriado muito, muito lentamente, irradiando o seu calor primordial para a vastidão congelante do espaço. À medida que o calor global do planeta cai micrograus ao longo de milhares de anos, a pressão no centro finalmente ganha vantagem sobre a temperatura térmica da fronteira. A consequência direta desse resfriamento lento é que o oceano de metal do núcleo externo está literalmente congelando e grudando no núcleo interno. Quando usamos a palavra congelar na geologia profunda, não nos referimos a ficar gelado. Referimos-nos à mudança de estado do líquido para o sólido. A base do Oceano de Ferro está cristalizando-se sob os 6.000 graus Celsius e chovendo para cima e para baixo sobre a superfície da esfera sólida. O núcleo interno está crescendo. Ele está devorando o oceano de metal líquido, aumentando o seu raio em cerca de 1 milímetro por ano. Esse processo macabro de cristalização é, ironicamente, a única razão pela qual nós ainda estamos vivos. Quando o ferro líquido congela e se junta à esfera sólida do núcleo interno, ele sofre uma mudança de fase que libera quantidades monstruosas do chamado calor latente. Esse calor é cuspido de volta para o núcleo externo líquido, aquecendo o fundo do oceano de metal. É esse aquecimento basal constante que mantém a convecção viva. O fundo ferve, sobe rápido, esfria no topo e desce, alimentando os tornados eletromagnéticos que geram a magnetosfera que blinda a nossa atmosfera do vento solar canibal. O núcleo interno age como a fornalha vital do dínamo. Enquanto o cristal continuar a crescer e a liberar calor latente, a tempestade magnética continuará nos protegendo. Mas o relógio geológico é inexorável. Num futuro inimaginavelmente distante, daqui a bilhões de anos, quando todo o núcleo externo líquido tiver finalmente congelado e se solidificado, o dínamo desligará. O coração do planeta parará de bater. A magnetosfera desaparecerá. A atmosfera será varrida e a Terra se juntará a Marte no cemitério dos mundos mortos. Nós existimos no fino e transitório intervalo de tempo em que a Terra está literalmente cristalizando-se de dentro para fora. A constatação de que o centro exato do nosso planeta é esse Sol de ferro cristalizado sob 3 milhões de atmosferas cimenta a nossa impotência absoluta. Não se trata de uma limitação tecnológica passageira que o homem resolverá daqui a 100 anos, construindo brocas feitas de materiais sintéticos miraculosos. Chegar ao centro da Terra não é apenas um desafio de engenharia, é uma violação flagrante das leis matemáticas que governam a estabilidade da matéria no universo. Se, por um ato de feitiçaria inominável, nós conseguíssemos construir um tubo perfeito, oco e indestrutível, ligando a superfície até o núcleo interno, para que uma pessoa pudesse olhar lá para baixo, o desastre seria cósmico. Nós temos a fantasia infantil de que a pressão é apenas algo que pesa sobre os nossos ombros, mas a pressão no núcleo é a própria cola estrutural que define o material. A matéria que forma o núcleo interno só tem permissão termodinâmica para ser sólida e cristalina porque está esmagada. Se você expusesse um fragmento desse ferro a 6.000 graus Celsius, a pressão pífia de uma atmosfera da superfície, retirando repentinamente o peso do planeta que o aprisiona, o cristal deixaria de ser sólido num nanosegundo. A energia cinética brutal dos seus átomos, que estava contida pela força bruta, explodiria de forma incontrolável.
A pedra de ferro transformar-se-ia num jato hiperbárico de gás metálico radioativo e incandescente, uma detonação equivalente à fúria de milhares de bombas atômicas vaporizando o nosso túnel, a nossa crosta e erradicando as cidades ao redor como se nunca tivessem existido. O núcleo interno é um prisioneiro divino. A sua existência depende integralmente do seu encarceramento absoluto no centro de gravidade do mundo. Nós não podemos chegar até ele porque o simples ato de abrir uma passagem para tentar tocá-lo o faria deixar de existir, destruindo-nos no processo. Chegamos, enfim, ao fundo irremovível da nossa própria audácia, ao limite onde a ambição humana colide violentamente com a geometria implacável e o terror termodinâmico do nosso próprio mundo. A nossa jornada através do abismo revelou uma verdade que a maioria de nós passa a vida inteira tentando ignorar com desesperada conveniência. Nós começamos na superfície, rindo da nossa própria fraqueza na Península de Kola, onde a máquina soviética de aço e diamante foi derrotada não por uma barreira alienígena, mas por uma simples rocha aquecida que decidiu fluir como plástico e fechar as suas próprias feridas geológicas. Nós descemos cegamente através da descontinuidade de Mohorovičić, o horizonte de eventos onde a física da superfície morre e o reino do peso absoluto começa. Nós fomos esmagados pelas correntes de pedra do manto terrestre, onde a rocha sólida se move como um rio em câmera lenta ao longo de éons e onde minerais cristalinos hiperdensos aprisionam oceanos inteiros de água triturada nas suas próprias entranhas atômicas, provando que os nossos mares banhados pelo sol não passam de um minúsculo vazamento condensado de um pântano primordial e infernal. Nós despencamos no núcleo externo, o dínamo do apocalipse, um mar revolto de ferro e níquel líquidos do tamanho de Marte, girando em furacões magnéticos ensurdecedores que criam a fina bolha de força que nos impede de sermos esfolados vivos pela fúria radioativa do vento solar. E no fim de tudo, nós batemos de frente com o Deus acorrentado do nosso planeta, o núcleo interno, o Sol subterrâneo, uma esfera de cristal incandescente mantida no estado sólido pela ditadura esmagadora de milhões de atmosferas de pressão. Um núcleo que ferve a 6.000 graus Celsius num confinamento solitário e escuro, ditando silenciosamente o ritmo do fim do nosso mundo à medida que congela e consome o oceano ao seu redor. Essa descida arquitetônica para o inferno não é apenas uma aula de geografia pesada. É a mais profunda, brutal e necessária demolição do ego humano já arquitetada pela natureza. Nós passamos os últimos séculos olhando para cima, estufando o peito com um orgulho cego e triunfalista. Nós construímos telescópios espaciais colossais como o Hubble e o James Webb, ferramentas de uma engenhosidade mágica que nos permitem olhar através do vazio intergaláctico, capturar a luz agonizante de buracos negros supermassivos, mapear a poeira de nebulosas a dezenas de milhões de anos-luz de distância e dissecar a composição química da atmosfera de exoplanetas que nós nunca, sob nenhuma circunstância, seremos capazes de visitar. Nós nos sentimos como os detetives supremos do cosmos, os mestres da luz e do tempo. Nós nos autoproclamamos os conquistadores do espaço sideral, porque conseguimos colocar macacões pressurizados de nylon e alumínio em meia dúzia de primatas brilhantes e jogá-los na poeira cinzenta e morta da nossa lua. Mas todo esse esplendor telescópico e esse orgulho astronômico desmoronam como um castelo de cartas quando somos forçados a olhar para baixo, quando percebemos a farsa tecnológica que assombra a nossa civilização. Nós podemos saber a exata composição do gás hélio na superfície de uma estrela que explodiu no início dos tempos, mas nós não conseguimos e não sabemos como enfiar uma câmera a meros 50 quilômetros de profundidade debaixo do nosso próprio quintal. A constatação de que o interior da Terra é uma zona de exclusão absoluta, banida para sempre da presença física da humanidade, impõe uma realidade filosófica que destrói a própria fundação da palavra conquista. Nós nunca conquistamos a Terra. A ideia de que somos os donos deste planeta é a ilusão mais pueril que a nossa espécie já inventou
para se confortar na escuridão do espaço. Nós não somos donos do maquinário. Nós somos prisioneiros isolados na borda do abismo. Nós somos hóspedes acidentais, parasitas biológicos extremamente frágeis e sortudos, vivendo de favor na epiderme fina, rachada e morta de um motor térmico cósmico que não tem a menor consciência da nossa existência e que não hesitaria por um milésimo de segundo em nos erradicar se as suas correntes de convecção internas mudassem ligeiramente de humor. Nós caminhamos sobre o teto de vidro de uma fornalha nuclear em chamas. Pintamos as nossas fronteiras imaginárias sobre as placas tectônicas que estão sendo arrastadas para a destruição por plumas de magma invisíveis e chamamos a isso de civilização. Tudo o que nós construímos, todas as nossas bibliotecas, todas as nossas cidades de concreto, todos os nossos impérios, guerras, filosofias e amores, repousa sobre uma película de escória rochosa resfriada que é estatisticamente irrelevante quando comparada à massa esmagadora e incandescente do que reside no escuro abaixo das nossas botas. E a beleza letal desta revelação claustrofóbica é que a mesma intransigência física que nos impede de chegar ao centro da Terra é a única razão pela qual nós estamos vivos para sonhar com ele. Se a rocha não fluísse como plástico debaixo da pressão infernal do manto, não haveria o vulcanismo necessário para vomitar os gases que formaram a nossa atmosfera primitiva. Se a crosta não fosse varrida e destruída no ciclo constante de subducção, impulsionado pelos oceanos sólidos das profundezas, o carbono não seria reciclado, os nutrientes não voltariam à superfície e o nosso planeta seria um cemitério estático e estéril. Se o núcleo externo não fosse um pesadelo inavegável de ferro derretido, girando sob pressões enlouquecedoras, não haveria o dínamo elétrico, não haveria a magnetosfera, e a Terra já teria sido dissecada e carbonizada pelo Sol há bilhões de anos, assim como aconteceu com a carcaça vermelha de Marte. Nós sobrevivemos precisamente porque somos completamente e permanentemente trancados do lado de fora da sala de máquinas. A ignorância tátil e a impotência da nossa engenharia são o preço inegociável da nossa segurança. Nós não podemos tocar no núcleo pelo mesmo motivo que um glóbulo branco não pode sair do corpo humano para tocar no coração que o bombeia. O simples ato de tentar desmontar o motor para entender o seu centro resultaria na aniquilação instantânea e catastrófica de toda a destrutura que nos mantém respirando. Essa é a grande humilhação existencial que a geologia profunda nos entrega, mas é também a nossa maior libertação. Saber que somos infinitamente pequenos diante da pressão de milhões de atmosferas e do calor de sóis subterrâneos não deveria nos encher de desespero, mas sim de um deslumbramento visceral e quase religioso perante o absurdo da probabilidade matemática. A Terra não foi projetada para ser um berço gentil e acolhedor. A Terra é uma máquina de destruição termodinâmica, uma fornalha de caos gravitacional e atômico. E ainda assim, nesse ínfimo, temporário e cego ponto de equilíbrio entre o fogo de baixo e o vácuo gelado de cima, numa fina crosta rachada que mal representa a casca de uma maçã, as condições químicas alinharam-se com uma precisão tão improvável que permitiram que moléculas de carbono se organizassem, aprendessem a se replicar, desenvolvessem sistemas nervosos, erguessem os olhos e começassem a fazer perguntas. O fato de que a matéria inerte do núcleo não pensa, mas gera o escudo que protege a matéria orgânica da crosta, que pode pensar, é o maior e mais belo poema escrito pela física da nossa realidade. Nós somos a epiderme do planeta que despertou, a crosta que abriu os olhos no meio da noite cósmica e percebeu, com um terror reverencial, que está flutuando num pedaço de pedra solta sobre um mar de ferro em chamas. Por que é impossível chegar ao centro da Terra? Porque o centro da Terra não nos pertence. Ele pertence à tirania da gravidade, ao império da pressão absoluta e ao fogo primordial que forjou o sistema solar. Mas enquanto não pudermos descer aos domínios do Sol subterrâneo, nós usaremos o nosso tempo, a nossa matemática, as nossas máquinas de sismologia
e a chama inextinguível da nossa curiosidade para desenhar os mapas do inferno que nos sustenta. Nós não precisamos cravar uma bandeira de aço derretido no núcleo cristalino de 6.000 graus para provar o nosso valor como espécie. A nossa vitória não está em dominar a fornalha, mas sim em ter a audácia e o intelecto de deduzir a sua existência esmagadora a partir de vibrações cegas no chão. Tudo isso enquanto nos equilibramos na beira do abismo. E assim que os terremotos pararem e o ferro líquido finalmente congelar, daqui a bilhões de anos, o nosso escudo falhará e a Terra se juntará ao vazio silencioso. Mas, até lá, nós continuaremos aqui, como passageiros assombrados e maravilhados, montados nas costas de um leviatã invisível, girando pela escuridão do espaço, protegidos por um monstro que jamais poderemos tocar. Muito obrigado por acompanhar mais esta odisseia inquietante pelas sombras do nosso próprio mundo. Não se esqueça de se inscrever para continuarmos explorando as fronteiras onde o conhecimento humano encontra o impossível.